Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração. Neste vídeo falaremos um pouco sobre a partida de ontem. O Vasco da Gama foi derrotado frente ao Madureira e vamos falar aqui também sobre os recursos que o Levenciano e o Roberto Monteiro impetraram no STJ e no STF. A gente vai explicar aqui o que ambos pleiteiam neste momento. Perfeito? Eu peço a sua inscrição, você que ainda não é inscrito neste canal, e encarecidamente, por favor, somos mais de 60 mil inscritos neste canal. Eu peço a você para você se inscrever no canal alternativo. Perfeito, pessoal? O link deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Bom, meus amigos, ontem o Vasco da Gama caiu diante da equipe do Madureira. E esta derrota a gente tem que colocar na conta do Marcelo Cabo, que optou por escalar uma equipe alternativa. O Vasco poderia ter feito desta partida um treinamento aí de luxo, poderia ter colocado a equipe principal para poder atuar. O Vasco que ainda busca entrosamento, principalmente na parte defensiva, ali com Hernando e também com Castan, nossos dois zagueiros, mas houve a opção aí de colocar uma equipe alternativa. O Vasco perdeu por 1-0. Agora o Vasco precisa no mínimo vencer por 1-0. Repetindo o resultado, o Vasco leva vantagem aí, pois se classificou em 5º lugar e o Madureira na 8ª colocação. Esta partida ocorre no dia 8 em São Januário às 16 horas. Perfeito? E vale aí R$1 milhão. Para quem precisa e tá pedindo Pix, tinha que levar esse campeonato aí de forma mais séria. Perfeito? E espero que no próximo jogo a equipe titular seja colocada em campo. E meus amigos, o Madureira quebrou uma escrita de 8 anos que não vencia o Vasco da Gama. Infelizmente. Bom, mas vamos falar de esperança. Vamos falar aí sobre as eleições do Vasco da Gama, porque ontem houve novidade. Não me pegou de surpresa, a gente tem conversado muito com o Levenciano, conversei também com o Roberto Monteiro, e por mais que o Roberto Monteiro tivesse me dito que iria demorar uns 2 meses para esse recurso ser impetrado numa instância superior, intimamente eu acreditava que algo seria feito antes, diante das atrocidades que estão acontecendo no Vasco da Gama. Tem que ficar claro para o torcedor vascaíno o seguinte: essa ação nada tem a ver com a ação dos Templários. Lá na ação dos Templários, a gente está discutindo a validade da gincana do dia 14, perfeito? E aqui, nesta ação, a gente discute aí a validação do resultado do dia 7. Então são coisas muito distintas, perfeito? Sendo assim, o Levenciano, e é bom que se diga, o Roberto Monteiro também ingressou com recurso, perfeito? Ambos adentraram aí com recurso especial e extraordinário. Alexandre, qual é o objetivo desses recursos aí? 3 pontos foram atacados, perfeito? Eu vou falar muito sobre isso na nossa live de mais tarde, mas
de forma imediata. Entendam o seguinte, é questionado o fato do juízo de primeiro grau ter acrescentado aí pedidos, né, na ação do Mussa, né? O pedido do Mussa pedia algo, né, e eles ampliaram, né? Isto não pode acontecer. Tem que se limitar ao que está na petição inicial. Bom, outro ponto que é atacado é que a Constituição Federal é a carta-mãe. A Lei Pelé não pode se sobrepor à Constituição Federal, até porque ela é facultativa quando fala aí nas eleições feitas de forma online. E todas as instituições de cunho privado podem se reunir entre si, fazer o seu estatuto e fazer as suas eleições aí de forma elaborada, como tangencia o seu estatuto. O estatuto do Vasco é muito claro com relação a isso, diz que a eleição tem que ser feita aí de maneira presencial. E o outro ponto que é atacado, né, aí, que é um pedido aí do Roberto Monteiro, por medida de prevenção, que o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma, seja aí o responsável por este processo. Ele que já deu uma decisão favorável para o Levenciano anteriormente. Em síntese, é isso, certo? Eu fiz um resumo aqui, a grosso modo, do que é pedido nesse recurso especial e no recurso extraordinário. Gente, vai acontecer uma reviravolta, os recursos estão aí, os canalhas falaram que já tinham terminado, não terminou, e tenho certeza de uma coisa, vai dar Vasco, certo? Seja nessa ação, seja na ação dos Templários, que a gente também está acompanhando de perto, que é a ação que a gente tem aí mais possibilidade de reviravolta, nós estamos atentos, e Levenciano é sim favorito. É favorito porque estamos do lado da Constituição Federal e o nosso direito é um direito aí de excelência. E eu peço você, meu amigo, neste momento, para você invadir as redes sociais do Leven. É um pedido que eu faço, né, para poder passar força, entendeu? Porque precisa nesse momento aí. E a gente vai ver o Vasco da Gama sendo resgatado, e a injustiça que foi feita, ela será consertada de forma que o Leven vai assumir o Vasco da Gama e veremos sim ele aí a presidir o nosso Vasco, colocando aí investimentos e trabalhando de forma aí como o Vasco precisa e como deve ser feito. Perfeito? Mais tarde vou explicar isso de forma mais ampla. Estou com os recursos aqui e a gente mais tarde fala lá na nossa live de maneira mais ampla, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Golpistas, tá acabando, aproveitem. Vai dar Vasco. Abraço a todos.